Oficina de Cura Interior, semana 3, a fé. Dê seu primeiro passo com fé. Não é necessário que você veja todo o caminho, mas dê seu primeiro passo. Martin Luther King. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. A fé é uma habilidade que qualquer um tem, não apenas as pessoas religiosas. Quais são os grandes atletas que você muito admira? Podemos citar inúmeros brasileiros também, que são atletas de renome mundial. Outra definição de fé, outra reflexão sobre a fé, do livro de Roberto Crema, Análise Transacional centrada na pessoa e mais além. Porém, o que é a fé, este termo tão desacreditado atualmente? Primeiro, vejamos o que ela não é. A fé não é uma crença intelectual consciente. Não é um conhecimento ou teoria. A fé é uma convicção visceral, profunda, completa em si mesma. E aí reside seu poder de sustentação e energização. Não pode ser aprendida, apenas pode ser experienciada no estômago, nas vísceras, no ser. Voltemos aos atletas. O mais famoso atleta é, sem dúvida, Pelé, brasileiro, que apesar, mesmo depois de não jogar há muitos e muitos anos, ainda foi homenageado como um dos maiores atletas do século XX e foi muito homenageado. Infelizmente, ele já faleceu e o seu enterro foi muito prestigiado por muitas pessoas de muitos lugares. Apesar de termos perdido a Copa de 2006, é impossível negar que tínhamos grandes jogadores como o goleiro Marcos. Certamente não foi por causa dele que não ganhamos o troféu. Dentre os adversários, o francês Zinedine Zidane, infelizmente para nós brasileiros, mas felizmente para ele, que se despedia dos gramados, temos de admitir que ele jogava muito. Recentemente, na televisão, numa atividade que não tem nada a ver com sua atividade atlética, Robson Caetano, medalhista olímpico em corrida, foi campeão de dança de salão. Uma das coisas que ele falou nesta época foi sobre sua fé em si mesmo para vencer as competições e o quanto ele incentivava colegas a fazerem o mesmo, terem fé. Se perguntarmos aos grandes atletas qual a importância da fé na vida deles, certamente todos eles dirão que sem fé eles não conseguiriam vencer, ganhar medalhas e troféus. Quando começaram no esporte,
só o fizeram porque tinham fé em seu potencial, em suas possibilidades de vitória. Nenhum atleta iria longe sem fé em suas capacidades. A fé produz uma energia positiva que comanda a ação. Kaká, um grande jogador de futebol brasileiro, e aliás, que homem bonito. Ele se radicou nos Estados Unidos depois que ele saiu dos gramados. Ou até porque já jogava em time de lá. Ele sempre falava de sua fé nas entrevistas e falava de sua fé em Deus e em Jesus. Fé é confiança. Fé também é autoestima. O Neymar Júnior, outro grande jogador de futebol brasileiro, que teve numa época em que ele teve muitos problemas no Paris Saint-Germain, que é um time francês, ele declarou: eu pegava na bola e era vaiado. Eu gosto desse clima. Eu vejo que as pessoas estão torcendo contra, eu penso em mim, eu acredito em mim, eu posso, eu vou conseguir. Então, muitos pensam que a fé é um dom religioso. Mas não é. É também um dom religioso, mas os dicionários apresentam as palavras crença, confiança e crédito para definir fé. Em um dicionário de inglês encontramos confiança, forte crença, e utiliza frases como fé no remédio, perdi a fé nesta pessoa, comprovando assim que a fé não é apenas uma qualidade de alguém com fé religiosa. Todos, até os que não possuem fé religiosa, exercitam a fé diariamente. Quando pegamos um ônibus para ir ao trabalho ou uma outra condução, mesmo sem pensarmos no assunto, temos fé que essa condução vai nos levar ao trabalho, vai nos levar ao nosso destino, que não vai enguiçar no caminho. Mesmo que tenhamos medo de que o ônibus vá ser assaltado, se entrarmos, e entramos, se entramos é porque a fé foi maior que o medo do assalto. O mesmo acontece quando dirigimos em uma estrada, é um exercício de fé. Como o exemplo do dicionário, se temos que nos submeter a uma operação cirúrgica ou fazer um tratamento rigoroso, temos que ter não somente fé nos remédios e na medicina, como nos médicos e principalmente em nossa própria vontade de recuperação para conseguirmos êxito. Fé é crença, é confiança. Temos fé nos amigos, confiamos que eles não vão nos trair, que eles vão estar conosco quando as coisas não correrem bem. E quantas vezes esta fé foi em vão? Pois quando as coisas não andaram bem para o nosso lado, os amigos sumiram. No entanto, tínhamos fé neles. Eu não sei por que um carro não voa e um avião voa. No entanto, isso não me impede de entrar num avião para viajar mais rápido. Até gosto daquele momento em que o avião começa a correr para decolar. É a melhor parte do voo para mim. Nesta hora, literalmente ponho fé no piloto e na máquina. Aqueles que precisam de muitas orações ou muitos drinks para entrar no avião e ainda assim entram hesitantes, mas entram, como já dissemos antes, eles deixaram a fé vencer o medo. Votar também é um ato de fé.
Acreditamos que aquele em quem votamos não é um dos muitos salafrários que conseguem se eleger. Acreditamos que nosso candidato fará um bom governo ou um bom mandato. Se não acreditássemos em ninguém, votaríamos em branco. Infelizmente, estamos em 2024 no Brasil e temos um governo que nós temos certeza, convicção de que não foi eleito. Poderíamos dar também outros exemplos de vezes em que colocamos fé em alguém e em instituições e fomos logrados. Mas não é este o nosso objetivo. Esperamos que com essas reflexões tenhamos convencido de que a fé é uma habilidade que qualquer um tem, não apenas as pessoas que têm fé religiosa. Precisamos que você ponha fé nesta oficina para que ela funcione. A fé é como aquela pitada de sal que, por menos que seja, faz diferença no paladar dos doces. Ah, estavam pensando que eu ia falar de salgado? Não, eu estou falando de doce. O doce leva uma pitada de sal para equilibrar o gosto ali dentro. Então, vamos chegar à nossa conclusão. Proponho que você ponha a sua fé em Jesus. Peça para Ele te acompanhar nessa jornada, para que Ele se apresente a você. Na semana passada, estudamos que Ele foi um homem enviado por Deus, que viveu nesta terra há mais de 2000 anos atrás. Ele se alegrou aqui, ensinou e fez discípulos, fez milagres, sofreu muito, morreu e ressuscitou. Muitos estiveram com ele depois de sua ressurreição. Ele não escreveu nenhum livro, mas a Bíblia apresenta 4 livros que contam a história de sua passagem pela terra. Os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros que contam a história de Jesus. Um 5º livro, Atos, conta os acontecimentos e o que fizeram seus discípulos depois que ele se foi, e só o fato da Bíblia existir até hoje, depois de tantas perseguições e queimas, já é sobrenatural. O escritor francês Victor Hugo, do século XIX, declarou naquela época, não deu 100 anos para que a Bíblia não exista, para não existir mais. No entanto, a Bíblia se tornou o maior best-seller do século XX. Estamos já no século XXI. Ouvi há poucos dias, estamos em abril, estou gravando isso em março de 2024. Ouvi dizer há poucos dias que tem um outro best-seller que não é mais a Bíblia. Tem que pesquisar, mas desconfio, não acredito muito nesta colocação, pois a Bíblia ainda é muito espalhada. Os cristãos ainda estão espalhando a Bíblia pelo mundo. Os cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, produzem Bíblias para levar para todo mundo. Se não me engano, eu acho que eles falaram que é o Capital de Karl Marx. Acho que é um livrinho pequenininho que está cada vez mais em desuso e mais desacreditado. Mas um livrinho pequenininho daquele não se compara à Bíblia, que foi escrita durante um período de 1600 anos e que está aí conosco até hoje. E se você manusear a Bíblia, aprender, você vai ver o quão rico é o livro. Bom, voltando aqui a esse texto que eu estou lendo. Jesus disse sobre ele mesmo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um homem
homem que disse isto há 2000 anos atrás, ou era um louco, ou, se tem tantos milhões de seguidores até hoje, merece ser estudado e seguido. Pense nisto. Nós vamos agora para os trabalhos da semana. Se lembra que eu falei que nós temos... Eu sou professor, antes de ser psicóloga, eu era professora. Então, sempre temos trabalhos de casa. Então, sempre é um trabalho para a semana toda, que é... Então, é preciso exercitar a fé em você mesmo. Nessa semana é para você exercitar a fé em você mesmo. E nessas meditações propostas aqui, creia que esta série de exercícios e reflexões te ajudarão e você já terá meio caminho andado. Durante esta próxima semana, a ênfase será na sua fé. Você deverá observar onde você deposita a sua fé. Então, o trabalho de casa. Além de continuar os exercícios das semanas anteriores, você deverá: 1. Começa o dia com uma oração de graças. Agradeça. Se a noite não foi boa, agradeça. Se a noite foi boa, agradeça. E você vai entender por que foi boa ou se foi ruim durante o dia. Se dormiu bem, agradeça. Se não dormiu bem, agradeça também. Observar e anotar no caderno os atos de fé que você faz diariamente. Quais são os atos de fé? Eu já dei um exemplo desse, quando sai para o trabalho, vai. Hoje em dia não vai sair para o trabalho, mas vai ficar em casa e vai confiar que o computador, que a internet vai existir, que vai ser suficiente para você poder trabalhar, que o computador vai ligar. Então tem outras coisas também. Então é muito importante que vocês tenham um caderno, e que neste caderno vocês façam as anotações. Por quê? Um dos segredos desta oficina é que ninguém fica sabendo o que se passa com você. Você é para uma reflexão de você com você mesmo. Não tem outras pessoas não precisam participar. Você só vai contar para os outros que se interessar a contar, tá? Um abraço, boa semana para vocês.